Olá, meus amados irmãos, que Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês. Hoje nós vamos começar um estudo sobre missões. Nós sabemos que missões estão no coração de Deus. E nós vamos falar sobre o grande desafio das missões. E nós vamos ler em Mateus capítulo de número 28 e o versículo 19, onde o Senhor Jesus, ele disse no finalzinho aqui, após a sua ressurreição, em Mateus capítulo 28, versículo 19, fala sobre o tão famoso ide de Jesus, quando ele disse: ide por todo mundo, portanto ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora no livro de Marcos, capítulo 16, e no versículo 15, nós encontramos a seguinte passagem: E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então você vê aqui que essa ordem de fazer missões, ela foi dada pelo próprio Cristo. Foi ele quem comissionou os seus discípulos e mandou eles fazerem missões. Mas nós vamos falar nessa lição que fazer missões não é fácil. Fazer missões é um desafio. Eu sei que muitos que estão me ouvindo, me assistindo, você gostaria muito de fazer missões. Então, por isso eu escolhi essa lição aqui para nós falarmos sobre este assunto. E nós vamos falar sobre esta grande comissão. O que é a grande comissão? É uma pergunta que muitos fazem: o que é a grande comissão? Quando eles foram ali comissionados, mandados fazer missões. Então, a grande comissão é o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as nações. Nós podemos então resumir que é o mandamento que o Senhor deu para a sua igreja. Jesus, ele mandou a sua igreja, ele deu ordem para a sua igreja fazer missões. E esse mandamento, ele já vem desde o Antigo Testamento. Você pode conferir em Isaías 45, 22 e em Gênesis capítulo 12, versículo 3. E está fundamentado no Novo Testamento também, com maior ênfase, em Mateus 9, 37 e 38, Mateus 28, 19 e Atos capítulo 1, versículo 8. Você pode pegar a sua Bíblia e conferir esses textos.
Então, dessa forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem após a ressurreição de Jesus Cristo, dada aos seus discípulos. Em Mateus 28, 18 ao 20, em Marcos 16, 15 ao 20, em Lucas 24, 46 ao 49, João 20, 21 ao 23 e Atos 1, 4, 5 e 8. Então, esses textos que nós acabamos de falar, fala melhor, bem melhor, e você pode compreender também bem melhor sobre a grande comissão. A grande comissão, ela não é apenas uma opção da igreja, mas é um mandamento a ser obedecido. A grande comissão é um mandamento, não é uma opção. Não é uma coisa que a igreja faz, que a gente faz por opção, mas é um mandamento dado pelo Senhor Jesus Cristo. E nós vemos aqui também sobre a questão cultural. Nós vamos falar aqui um pouquinho nessa lição sobre a questão cultural, que é um grande desafio para a igreja fazer missões. Muitas das vezes a igreja, ela se depara com a questão cultural. O ide de Jesus significa também atravessar fronteiras. Nesse caso, anunciar o evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar e nem impingir-lhe a nossa. Está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e o 2. Então, anunciar o evangelho para um povo que tem uma cultura diferente é um grande desafio, porque nós sabemos que cada país, cada nação, muitas das vezes tem os seus costumes. E os missionários, a igreja, conforme nós acabamos de ver aqui, ela não pode desprezar a cultura de um povo a qual a igreja pretende evangelizar. Porque se você for um missionário e você chegar numa determinada nação e ali tem uma cultura diferente, costumes diferentes, e se a gente chegar ali batendo de frente com aqueles costumes, com aquela cultura, a gente pode não conseguir o que a gente quer. A gente pode não conseguir ganhar aquelas almas para Cristo. Então, a gente não pode querer impor os nossos costumes bíblicos. A gente não pode impor a força naquela nação, naquele povo, mas tem que ser tudo na oração, tem que ser tudo na orientação de Deus. É claro que nós vamos impor os costumes bíblicos, e muitas das vezes aquelas pessoas que vão aceitando a Jesus, devagar, com calma, eles vão abandonando aquelas culturas, aquelas práticas. Então, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras.
Se por um lado a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e à semelhança de um Deus bom e amoroso, por outro, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado e em parte dominada por ações demoníacas. Portanto, estejamos prontos a pregar o Evangelho além de nossas fronteiras. Preparemo-nos para este desafio. Agora nós vamos falar sobre a ordem de fazer discípulos em todas as nações. Agora você presta atenção, porque a palavra nação é a tradução de um termo que se refere a grupos étnicos e não primariamente a países. Um país é uma nação politicamente definida. Já a etnia é um povo culturalmente definido com uma língua e uma cultura própria. De acordo com alguns missiólogos, há no mundo 24 mil etnias. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Será que isso não nos comove? Então nós vemos aqui que há diferença entre nação, que são grupos, e não países. Um país, ele é definido politicamente. Então, existe muitas etnias que são grupos de pessoas que vivem dentro de um determinado país. E esse povo, eles têm uma cultura própria. E há no mundo 24 mil etnias, grupos de pessoas que nunca foram evangelizados. É muita gente. E há milhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho de Cristo. É urgente e imperioso o clamor do apóstolo Paulo, quando ele disse que ele se esforçava por pregar o Evangelho onde Cristo já havia sido anunciado. Então Cristo, ele já tinha sido anunciado em vários redores ali em volta de Jerusalém. Só que Paulo, ele queria ir além. Ele queria ir mais longe. Ele queria falar de Jesus Cristo, do amor de Deus, para pessoas de lugares aonde Cristo ainda não tinha sido anunciado. E nós vemos que há milhões de pessoas no mundo que ainda não ouviram o Evangelho de Cristo. Há milhões de pessoas nesse planeta que nunca ouviram falar do Evangelho. Nunca ouviram falar do Evangelho. Às vezes a gente acha que todo mundo já ouviu falar do Evangelho. Todo mundo já ouviu falar da palavra de Deus, de Jesus. Mas segundo um levantamento, uma pesquisa, há no mundo milhões que estão partindo para a eternidade sem nunca ter ouvido falar de Jesus Cristo. Agora, sobre a eficácia e os objetivos dessa grande comissão. Presta atenção. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Isso é fundamental.
A pessoa que deseja fazer missões, pregar o Evangelho, ela tem que estar cheia do poder do Espírito Santo. Está em Lucas 24, 49 e Atos capítulo 1, versículo 8. Pois é o Espírito Santo quem convence a pessoa do pecado. Está em João 16, 8. E regenera o pecador, Tito 3, 5. E capacita os homens a confessarem Jesus como Senhor, 1 Coríntios 12, 3. Neste sentido, a igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão. Primeiro, proclamar o Evangelho em palavras e ações a toda a criatura. Discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo. Integrá-los espiritualmente e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Então você vê que a grande comissão, os que são comissionados, chamados, separados para essa grande missão, tem que ser pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Porque se nós formos pregar o Evangelho sem o poder do Espírito Santo, jamais nós iremos conseguir convencer as pessoas de que nós estamos falando a verdade, de que nós estamos falando a coisa certa, e nós estaremos semeando ao vento. Mas quando o obreiro, a obreiro, membro, aqueles que estão enganjados nessa grande comissão, estão cheios do Espírito Santo, então o poder de Deus que está na sua vida vai convencer as pessoas a se entregarem e a se renderem a Cristo Jesus. Agora nós vamos falar sobre missões transculturais. O que é? Qual é o conceito de missões transculturais? O prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento para além. Missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Essa mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da terra, onde quer que esteja uma etnia, um povo que ainda não tenham ouvido falar das boas novas. Agora, visão transcultural da Bíblia. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. Quer dizer, nós temos que ir com a Bíblia na frente. O Antigo Testamento registra a relação de um Deus missionário em pelo menos 3 ocasiões específicas no livro de Gênesis. Ele tratou com toda a humanidade e não somente com uma nação. Está em Gênesis 3:15, Gênesis 6:11 ao 14 e Gênesis 12:3. Neste sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são parte fundamental da missão da igreja, pois esta é uma agência executiva de missões. Deus não escolheu outra instituição, por mais poderosa financeiramente que seja, para esse empreendimento. Entretanto, Ele escolheu a sua igreja, estabelecendo-a na terra, com a missão de expandir o seu reino para todas as nações. Está em Atos 9:15, Atos 16:5, Atos 22:14, 15 ao 21 e Atos 26:16 ao 18.
Então, nós sabemos que a igreja foi escolhida por Jesus Cristo. Jesus escolheu a igreja. Ele não escolheu outra instituição, talvez que tenha mais recursos, talvez que tenha mais sabedoria humana, mas o ID de Jesus está diretamente dirigido à sua igreja. Agora, barreira das missões transculturais. Existem barreiras? A igreja enfrenta barreiras nessas missões pelo mundo afora? Vamos ver. Há barreiras complexas para a evangelização do mundo, e a igreja precisa conhecê-las e preparar-se para realizar sua tarefa missional de missões. As barreiras são inúmeras. Vejamos. Primeiro, barreiras geográficas. Novas nações e novas culturas. Barreiras culturais, valores de vida, costumes e hábitos. Barreiras econômicas, diferenças de moedas e comércio. Barreiras linguísticas, as línguas nativas. E barreiras religiosas, por exemplo, o islamismo, o ateísmo, materialismo, secularismo e etc. Os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras, mas na força do Espírito Santo, o evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Então você vê que as barreiras são muitas. E uma das principais barreiras que a igreja enfrenta nas missões, que a grande comissão enfrenta, são as barreiras religiosas. Porque muitas pessoas, elas nasceram e cresceram naquelas religiões pagãs, religiões que não têm o verdadeiro ensinamento, conhecimento de Deus. Então as barreiras são muitas, mas com a força do Espírito de Deus, a igreja saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. E a mesma coisa vai acontecer agora, no poder do Espírito Santo. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo irão também fazer o ID de Jesus e alcançar os confins da terra. Esse mesmo Espírito Santo está com a igreja do presente século para confirmar a nobre missão de proclamar o Evangelho. Nós temos ainda a ajuda do Espírito Santo, nós temos ainda a cooperação do Espírito Santo para proclamarmos o Evangelho em todas as nações. Agora vamos falar sobre visão global do Evangelho no mundo. Evangelização e discipulado. Em Mateus 28, 18 e 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulos. Ora, fazer discípulos é uma ordem baseada na relação de um mestre com o seu discípulo. Nessa ordem, está subentendido que a missão não se dá em apenas um ato, um momento. Fazer discípulo, conforme as Escrituras, demanda tempo. Nosso Senhor passou pelo menos 3 anos forjando o caráter dos seus discípulos. Por outro lado, em Marcos 16, 15 ao 20, percebemos uma ênfase na proclamação e no anúncio. A tarefa missional leva em conta a proclamação pública do Evangelho, ao mesmo tempo em que atua na formação permanente do novo convertido. Evangelização e discipulado não são excludentes, mas duas faces da mesma missão.
Então nós podemos ver aqui que fazer discípulo não é da noite para o dia. Você converter uma pessoa não é tarefa fácil, não é fácil. Jesus, ele passou 3 anos forjando o caráter dos seus discípulos, preparando eles para a missão. Não foi da noite para o dia, não foi dentro de uma semana, mas foram 3 anos, Jesus ali instruindo os seus discípulos, forjando os seus caráter, ensinando a eles o seu santo evangelho. Então, muitas das vezes, nós queremos que a obra seja feita rápida, depressa. Muitas das vezes, nós queremos que as pessoas se entregam rapidamente, se convertam, mudam de uma hora para outra, mas não é assim. Não é assim. É com calma, é com paciência que a gente vai colhendo os frutos. Agora nós vamos falar sobre arrependimento e capacitação. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para perdão dos pecados. Então, o arrependimento e o perdão dos pecados tem que ser a mensagem principal da grande comissão. Quem está a fim de ganhar almas para o reino de Deus, não tem como ele conseguir êxito nas suas viagens, nas suas pregações, sem não levar essa mensagem de arrependimento e perdão dos pecados. Esse apelo deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem por objeto sermos suas testemunhas. Então nós somos testemunhas de Jesus Cristo. Nós temos que levar Jesus Cristo aos perdidos pecadores. Nós temos que levar uma mensagem salvífica, uma mensagem transformadora, uma mensagem que vai mudar a vida daquela nação, daquele povo, daquelas etnias. Nós temos que levar uma mensagem purificadora para que a gente possa colher os frutos para o reino de Deus. Então, o Senhor Jesus disse que nós seríamos suas testemunhas no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Nesse sentido, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sobre a capacidade do Espírito Santo, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho. Está em Marcos também, capítulo 1, e no versículo de número 15. Agora a conclusão, para terminar. Nós temos um grande desafio em missões transculturais. Primeiro, alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Então, o grande desafio é alcançar o mundo inteiro. Não é fácil. Não é fácil achar pessoas que estão dispostas a ir pregar o Evangelho, se preciso for, no mundo inteiro, em outros países. Por isso, como
Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém. Em perspectiva de alcançar os confins da terra. Saindo de Jerusalém, nós alcançamos os confins da terra. Se eles ficassem presos em Jerusalém, com certeza hoje nós não teríamos conhecimento da palavra de Deus. Se hoje nós estamos aqui desfrutando desse evangelho, dessa salvação, é porque aqueles homens obedeceram o ide de Jesus e saíram de Jerusalém. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. É um imperativo do reino nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida, que é Jesus, sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas da salvação. Então, meus amados e queridos irmãos, esta foi a primeira lição. Nós iremos aqui comentar todas as terças-feiras, se possível. Eu estarei aqui